Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 3, as aulas 3 e 4. O que representa o número π? Objetivos e aprendizagem. Calcular a razão entre a medida da circunferência e do diâmetro de círculos. Averiguar o padrão existente no valor da razão entre a medida da circunferência e do diâmetro em qualquer círculo. Reconhecer o número π como a constante obtida por meio da razão entre a medida da circunferência e do diâmetro em qualquer círculo e resolver problemas envolvendo o número. Estamos na apostila Aprender Sempre do 8º ano, na página 97. Habilidades: estabelecer o número π como a razão entre a medida de sua circunferência e o seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica. Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medidas de terrenos. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Para dar continuidade ao estudo dos círculos e das circunferências, você realizará, dentre as atividades propostas, uma investigação prática, envolvendo a observação do que ocorre com a razão entre a medida da circunferência e do seu diâmetro. Vamos começar? No caso, vamos fazer isso na nossa aula prática. 2. Na atividade anterior, você realizou um experimento e observou que a razão entre a medida da circunferência e da medida do seu diâmetro é sempre um valor constante. Esse valor, muito importante para a geometria, principalmente nos estudos de círculos e das circunferências, atualmente é representado pela letra grega, o π. Trata-se de um número irracional. O que é um número irracional? Um número infinito que não se repete. Ou seja, com uma quantidade infinita de dígitos que não se conseguem um padrão, cujo valor é 3,14159266535. Normalmente a gente usa 3,14. Ciente disso, responda as seguintes situações. Usamos como valor aproximado o π como 3,14. Então, nos exercícios, a gente vai usar o 3,14. O diâmetro de um círculo mede 9 centímetros. O diâmetro mede 9 centímetros. Portanto, qual é o tamanho da sua circunferência? Bom, então vamos lá. A razão entre a medida da circunferência e a medida do seu diâmetro é sempre igual a π. Então, vamos por uma fórmula da razão. π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. No lugar do π, eu vou colocar 3,14. E no lugar do d de diâmetro, eu vou colocar 9. Então, vai ficar assim. 3,14 igual a C dividido por 9. Aqui agora eu vou multiplicar o 3,14 por 9 e daí vai ser o valor da minha circunferência. 3,14 vezes o 9 é 28,26 centímetros. B. Se um círculo possui raio igual a 4,78 centímetros, então quanto mede a sua circunferência? Lembrando que o raio é a metade do diâmetro. Então, se eu tenho o raio,
eu vou multiplicar por 2 para dar o diâmetro. Diâmetro é igual a 2 vezes o 4,78. Então, o diâmetro é 9,56. Jogando na fórmula, π igual comprimento dividido por diâmetro. No lugar do π, 3,14. No lugar do diâmetro, 9,56. Substituindo, fica 3,14 igual a comprimento dividido por 9,56. 3,14 vezes 9,56 dá um comprimento de 30,02 centímetros a nossa circunferência. C. Uma circunferência com comprimento igual a 16 centímetros, então a circunferência tem 16 centímetros, possui quantos centímetros de diâmetro e de raio? Bom, então eu sei que a fórmula é π igual a comprimento dividido pelo diâmetro. O lugar do π eu vou colocar 3,14, só que agora no C eu vou substituir 16 centímetros. Então, no C eu vou colocar 16 centímetros para a gente encontrar o quê? O meu diâmetro. Então, vai ficar 3,14 igual a 16 dividido por D. Isso daqui como se fosse uma regra de 3. O 1 está aqui, vamos multiplicar em x. 3,14 vezes o D, 3,14D. E 1 vezes o 16, 16. Então, vai ficar 3,14D igual a 16. O 3,14 está multiplicando o D. Se ele está multiplicando, ele passa do outro lado o quê? Dividindo. 16 dividido por 3,14. A divisão é igual a 5,1 centímetros. O diâmetro é 5,1 centímetros. Agora, a gente tem que achar o raio. O raio é a metade do diâmetro. Então, o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, é 5,1 dividido por 2. Então, eu tenho um raio de 2,55 centímetros. 3. Observe o círculo a seguir em que A é o ponto central. Então, o A é o ponto central do meu círculo. E o B é um ponto pertencente à circunferência. Então, olha aqui, do ponto A até o ponto B, eu tenho o valor do meu raio. Se AB é igual a 6,67 centímetros, então, ó, aqui é 6,67, que é o valor do meu raio. Qual é o tamanho da circunferência? Então, eu quero o C de circunferência, usando o π como 3,14. Então, vamos colocar na fórmula. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o valor do meu raio, que vai ser 3,34, para substituir na fórmula. Então, vamos lá. π igual a comprimento dividido pelo seu diâmetro. No lugar do π, vou colocar 3,14, no lugar do diâmetro, vou colocar 13,34. Substituindo, fica 3,14 igual a comprimento dividido por 13,34. Agora, eu multiplico 3,14 vezes 13,34. Então, o comprimento dessa circunferência é de 41,89 centímetros. 4. Clayton entrega refeições para um aplicativo de delivery, utilizando sua bicicleta, cujos pneus possuem um diâmetro medindo 68,5 centímetros. Então, diâmetro de 68,5 centímetros. Em um determinado dia, com alta demanda de entregas, ele percorreu um total de 31,4 quilômetros. Desse modo, quantas voltas aproximadamente foram dadas pelos 2 pneus nesse dia? Utilizando o π agora, a gente não vai usar mais o 3,14, vamos usar
o 3,1. Bom, no caso, a distância está em quilômetro e o diâmetro aqui está 68,5 centímetros. Primeiro eu tenho que saber o valor da circunferência desse pneu de bicicleta. Então, olha o que eu vou fazer primeiro. Π igual a comprimento dividido pelo diâmetro. No lugar do π, eu vou colocar 3,1. No caso aqui, o exercício está pedindo para colocar 3,1. O diâmetro é 68,5, então eu vou encontrar a circunferência desse pneu. Então, vamos lá, vai ficar 3,1 igual a comprimento dividido por 68,5. Agora, eu multiplico 3,1 vezes 68,5. Comprimento de um pneu é de 212,35 centímetros. Então, é o comprimento inteiro de um pneu. Só que agora, ele andou 31,4 quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a distância total que ele percorreu e dividir pela circunferência de um pneu. Só que aqui está em centímetro e aqui está em quilômetros. O que eu vou fazer? Eu vou passar os centímetros em metro, 2,1235 em metros, e eu vou passar a distância também em metros, ó, 31,4 quilômetros, em metros eu multiplico por 1.000, dá 31.400. Agora eu vou pegar o 31.400 e dividir por 2,1235. Então, no caso, a bicicleta de Clayton deu 14.786,9 voltas. E como são 2 pneus, vai ser 2 vezes 14.786,9 é igual a 29.574 voltas. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.